Minha sorte grande foi você cair, minha paixão verdadeira. Viver a emoção, ganhar teu coração, pra ser feliz a vida inteira. É lindo teu sorriso, o brilho dos teus olhos, meu anjo querido. Bom dia, meus amores. Coisa mais linda são vocês, ó. A tia vai tirar a máscara, tá? Porque aí a tia está em casa. Aí a tia colocou a máscara pra vocês verem que eu também tô usando máscara, tá certo? Gostaram da minha máscara? Hoje, nossa aula de gramática, tá? Todo mundo com o livrinho, ó. Página 76, pessoal. Então, nós vamos ver aqui, ó, capítulo 9 da página 76. A acentuação gráfica 2. Nessa acentuação gráfica 2, a gente tem um texto bem pequenininho, que a gente vai ler juntos, tá bom? E um pequeno exercício, tá certo? Mas nós vamos fazer até a página 81, da 76 a 81, tá bom? Então tem assim, leia. A usina hidrelétrica de Itaipu, situada no rio Paraná, é um grande reservatório de água construída com a finalidade de obtenção de energia elétrica. É hoje uma das maiores hidrelétricas em funcionamento no mundo. A barragem principal tem 196 metros de altura, é o que equivale a um prédio de 65 andares. Gigantesco empreendimento arquitetônico, possui uma vista fantástica, constituindo um importante ponto de atração turística. Faz parte da lista das 7 maravilhas do mundo moderno. Olha aí que interessante, não é? A hidrelétrica de Itaipu. Ó, aí a gente tem aqui o item A que diz assim: observe as palavras destacadas no texto e escreva no espaço adequado sem repetir. Veja o exemplo. Aí tem uma dica. A sílaba tônica deve ficar no quadrinho colorido. Ou seja, aí já tem uma dica. A gente tem um exemplo aqui, hidrelétrica. A sílaba tônica, né, que vai ficar no quadrinho é a que está acentuada, tá? Embaixo de hidrelétrica, vocês vão colocar a palavra fantástica. Fantástica, pessoal. Separando, tá? Em cada quadrinho, tá bom? E aí depois vocês vão colocar elétrica turística. Vamos observar que aqui nós temos o acento agudo, certo? E aqui embaixo o acento circunflexo. E aí a palavra que vocês vão colocar aqui, destacando a sílaba tônica, é arquitetônico. Página 77. A gente tem aqui item B. Nas palavras, a sílaba tônica é a última, a penúltima ou a antepenúltima, pessoal? Qual é? Qual é a sílaba tônica? A antepenúltima. Faz um xizinho aí. C. Essas palavras são oxítonas, paroxítonas ou proparoxítonas? A antepenúltima, pela lógica, né, é proparoxítona, certo? Aqui tem um fique de olho que é interessante vocês olharem, que diz assim: na palavra acentuada, a sílaba com acento agudo ou acento circunflexo é sílaba tônica, beleza? Então, vocês já pegaram esse bizu aí, tá certo? D. O que essas palavras têm em comum? Todas são proparoxítonas e acentuadas. E embaixo a gente tem uma regrinha, vocês acompanham aí, coloquei aqui. Regra 4. Todas as palavras paroxítonas são acentuadas, tá? Agora, na segunda questão, tem assim: leia as palavras paroxítonas e assinale as que possuem acento. Ou seja, nós temos aqui as palavras hoje, água, mundo, reservatório, energia e prédio. Vocês vão marcar um xizinho, marcar em água, reservatório e prédio. E tem assim: as terminações destacadas nas palavras acentuadas formam um ditongo, um tritongo ou um hiato. Formam um ditongo, tá, pessoal? Inclusive, eles estão aqui marcando, tá? Os ditongos estão em destaque nas palavras. No item B tem assim: escreva as palavras acima, separe as sílabas e copie as terminações. Veja o exemplo. Aí eu coloquei aqui o exemplo. Palavras paroxítonas, aqui com acento e sem acento, como vocês vão fazer aí, já é para fazer, certo? Água, separa e aí destaca o encontro vocálico, tá? O ditongo, no caso. Prédio,
Separou, destaca aqui, certo? Mundo, aqui a vogal, está sozinha, não é hiato, mas ela está, tem que destacar ela. Energia, destaca aqui a vogal A. Vamos para 78, né? Todo mundo já colocou. Aí temos aqui, item C. Faça a correspondência. Palavras paroxítonas terminadas em A, as, es, os. Palavras paroxítonas terminadas em ditongo, oa, io. Aí aqui, ó, tem os acentos, tá? Com acento e sem acento. Então, as palavras paroxítonas terminadas em ditongo, elas têm acento, tá? As palavras terminadas com a, as, es, os, sem acento, certo, pessoal? Então, vamos lá, continuando. Entender, pessoal. Escreva o que se pode concluir sobre a acentuação dessas palavras. É que as palavras terminadas em ditongo, elas são acentuadas. Elas são paroxítonas, sim, mas terminadas em ditongo, né? Então, elas são acentuadas. As paroxítonas que não terminam com ditongo, elas não são acentuadas, tá, pessoal? Então, a gente tem aqui a regra 5, tá? O que diz a regra 5? Acentua-se as palavras paroxítonas terminadas em ditongo. Olha aí, a gente acabou de falar. E aqui tá os exemplos. Ão, ea, ei, el, ia, ie, io, oa, ua, ue, uo. E a terceira questão tem assim. Leia as palavras e pinte a sílaba tônica, depois observe os exemplos e complete. Um exemplo, nós temos a palavra coronel. Na palavra coronel, está destacado a última sílaba, que é nel, oxítona, terminada em L, né? Que estão sem acentos. Durex, destaca aí a sílaba tônica, oxítona, ela é oxítona, terminada em X. Mulher, destaca, oxítona, terminada em R. Aí nós temos aqui túnel, paroxítona, terminada em L, ela é com acento. Tórax, destaca aí o tó, né? Paroxítona terminada em X. Repórter, destaca o por, né? Paroxítona terminada em R. O pólen, destaca aí o pó. Paroxítona terminada em N, certo? Aí tem assim. Agora faça a correspondência. Palavras terminadas em L, R e X, oxítonas, não são acentuadas. Palavras terminadas em L, N, R e X, paroxítonas, são acentuadas. Tem aqui a regra 6. Na regra 6, ele diz assim: acentuam-se as palavras paroxítonas terminadas em L, N, R e X. Muito bem, ainda na página 79, né? Continuando, diz assim: observe e escreva as palavras empregando o acento agudo. Veja o exemplo. Então, nós temos aqui, ó. Baixo, frio, curioso, caro, gostoso. Nós temos baixíssimo, baixíssimo, tá? E aí, vocês vão seguir a sequência, tá? E colocar frio, frioíssimo, friíssimo. Curioso, curiosíssimo. Caro, caríssimo. Gostoso, gostosíssimo. Tá aqui, ó. Baixíssimo, friíssimo, curiosíssimo, caríssimo, gostosíssimo, certo? Todas as palavras acentuadas são oxítonas, paroxítonas ou proparoxítonas. Todas são proparoxítonas, pessoal. Coloca aí o xizinho. Passando para a segunda questão, tem assim: escreva os nomes das figuras nas colunas adequadas. Aqui as figuras. Aí tem assim: palavras proparoxítonas. Pessoal, as palavras proparoxítonas com acento agudo, tá? Vou passar para esse lado aqui. Com acento agudo: árvore, óculos, bússola, pérolas. Com acento circunflexo: pêssego, ônibus, relâmpago e retângulo. Vamos passar agora para a página 80. Muito bem, na página 80 a gente tem assim: terceira questão, descubra as palavras paroxítonas e escreva-as no local adequado. Então, aqui vocês vão partindo, tá? Colocando um bastãozinho, separando as palavras que elas estão juntas. E aqui vocês irão, aqui desse lado, nós temos aniversário, as palavras com acento agudo, e aqui com as palavras com acento circunflexo. Então, a gente tem aqui
cílios, óleo, água, índio, Bolívia. Exercício. Com acento circunflexo, vocês já começam com gênio. E aí tem silêncio, Grêmio, Amazônia, ciência, hortência e ozônio. No item A tem assim. O que essas palavras têm em comum? Todas são paroxítonas acentuadas e terminadas em ditongo. No item B, escreva a regra que justifica a acentuação dessas palavras. Regra 5. Acentuam-se as palavras paroxítonas terminadas em ditongo, seguindo ou não de S. Essa é a regra 5, tá? Que justamente está aqui, na página 78, tá? Que a gente já falou antes. Vamos lá. Quarta questão. Acentue a sílaba tônica das palavras paroxítonas, depois pinche o quadrinho de acordo com códigos. Azul, terminadas em ditongo, círculo. Terminadas em L, quadrado. Vermelho, terminadas em I ou IS, triângulo. Amarelo, terminadas em R, um losango, tá, pessoal? Então, a gente nós fizemos aqui, ó. Já fez aqui. Prêmio, lápis, automóvel, açúcar, zíper. História, tênis, túnel, táxi, grátis, fácil, oxigênio, pullover, paciência e reciclável, tá? Todas aqui a tia seguiu a legenda bem direitinho para vocês acompanharem e fazerem a correção, tá certo? Na quinta questão, pessoal, a gente tem aqui, escreva as palavras do exercício anterior nas colunas adequadas. Acentua-se as palavras paroxítonas terminadas em ditongo, I ou IS, L ou R. Então, já preparamos aqui a grade. Ditongo, prêmio, paciência, história, oxigênio. Terminadas em I ou IS, tênis, grátis, lápis, táxi. Terminadas em L, túnel, fácil, automóvel, reciclável. Terminadas em R, açúcar, pullover e zíper, ok? Na 81 nós temos a sexta questão, que na sexta questão diz assim. Observe o exemplo e escreva os numerais ordinais, tá? Já tem um exemplo, né? Vigésimo aqui, ó, certo? E aí, seguindo a sequência, nós temos trigésimo, sexagésimo e nonagésimo. Vocês vão colocar. Todos esses numerais que iniciam, que indicam ordem, são acentuados por serem palavras oxítonas, paroxítonas ou proparoxítonas. Por serem palavras proparoxítonas, é o que vocês vão marcar. Sétima questão. Acrescente in ou ir e escreva o antônimo das palavras. Veja o exemplo. Então, nós temos aqui irresistível. Tem irresistível, todas acentuadas. Então, nós temos aqui impossível, imperdível, insolúvel, irresponsável e infindável. Aí embaixo tem assim, na seguinte pergunta. O que as palavras têm em comum? Todas são terminadas em L, certo? Todo mundo fez a correção direitinho? Eu tenho certeza que fizeram. Colocaram o Czinho do jeito que a gente explicou sempre, desde o início, tá certo? Então, meus amores, por hoje é só, tá bom? Amanhã, terça-feira, aula de português. Um beijo e até amanhã, se Deus quiser. Fiquem com Deus, tá?